Oi gente, meu nome é Anne Sabino e eu tô começando esse vídeo com o intuito de ajudar outras mães que estão passando pela mesma situação que eu estou passando ou semelhante. Mães que estão passando pelo luto, né? No caso, eu sou casada, eu vou fazer 4 anos de casada agora em dezembro e hoje faz 3 meses que a minha filha faleceu. O ano passado, em outubro do ano passado, eu engravidei. Eu e meu marido decidimos aproveitar, curtir o casamento antes de engravidar, então a gente quis viajar, a gente quis curtir um pouco o casamento. Quando foi o ano passado, a gente decidiu engravidar da Helena. Nosso sonho sempre foi engravidar, desde o começo do casamento, a gente sempre teve esse desejo no nosso coração. E quando foi em outubro, a gente descobriu que estava grávido, a gente ia fazer uma viagem em novembro. E perguntamos pro médico se tinha algum problema, ele falou que não teria problema nenhum, que a minha gravidez estava tudo bem, que eu podia ir tranquila, que eu ia pegar avião, eu ia ficar muitas horas no avião e meu medo era esse. E aí viajamos, foi tudo maravilhoso, foi uma viagem perfeita, a gente estava muito feliz porque a gente estava realizando não só o sonho de fazer essa viagem, mas também de estarmos grávidos, né? E curtimos muito, foi tudo muito perfeito. E quando voltamos de viagem, a gente marcou o pré-natal, fizemos todos os exames, deu tudo certo, tava tudo certo. E fiz todos os ultrassons, fiz os morfológicos. E sempre que eu ia fazer os ultrassons, eu ficava orando muito pra Deus, porque eu ficava com muito medo de dar alguma alteração, de dar algum problema, porque toda mãe, o sonho é que a criança tenha saúde, é que o nosso bebê seja saudável, e eu sempre orando no hospital pedindo para Deus para que desse tudo certo, para que a minha filha nascesse perfeita, com saúde, era tudo que eu mais pedia para Deus, né? E enfim, quando eu fui fazer os ultrassons, todos os médicos falavam que estava tudo bem. Eu fiz os ultrassons em vários laboratórios, não foi sempre no mesmo, foi com outros médicos. E os médicos sempre falavam que estava tudo bem. E eu fiquei com aquilo no meu coração, agradecendo a Deus, que bom que a minha filha está com saúde. Quando eu fiz 36 semanas, um dia antes, eu fiz o chá da Helena virtual, porque como a gente está nesse período da pandemia, então a gente teve que acabar optando por fazer online. E foi maravilhoso, foi um dia muito feliz, a gente estava muito feliz. Muitos amigos participaram online, a gente ganhou muito presente. Foi um momento muito especial, foi um momento de maior felicidade, assim, porque eu sabia que a Helena estava prestes a nascer, então eu estava muito feliz, eu estava radiante. Alguns amigos que acompanharam viram a minha felicidade, como que eu estava. E quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira eu fiz 36 semanas. E aí quando foi na terça-feira à noite eu comecei a arrumar as coisinhas, porque eu já tinha arrumado a mala da Helena, mas as minhas coisas da maternidade eu não tinha arrumado ainda. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas, comecei a arrumar os presentes que eu tinha ganhado do chá virtual. Arrumei tudo, guardei no guarda-roupinha dela, arrumei algumas roupas que eu ia levar para casa da minha mãe, porque o intuito era a gente ficar na casa da minha mãe, porque como eu moro longe do hospital, então a minha bolsa podia romper a qualquer momento. E eu queria estar na casa da minha mãe porque o hospital é próximo da casa dela. Então eu comecei a arrumar algumas coisinhas que eu ainda não tinha arrumado da Helena. E eu tava bem, não tava sentindo dor. À noite eu comecei a sentir umas contrações, mas a princípio, como eu não tava sentindo dor nem nada, era contração de treinamento, que é o normal, né? E aí eu tava em paz, fui dormir, orei, pedi pra Deus, falei pro meu marido, amor, a Helena pode vir a qualquer momento, eu tô sentindo que a Helena vai vir o quanto antes, porque a minha barriga tava muito grande e eu imaginava que a Helena era muito grande. E aí eu falei, eu acho que eu não vou chegar até as 40 semanas, eu acho que eu vou provavelmente a Helena vai acabar vindo antes. E os meus planos era ter parto normal, né? E aí tudo bem, eu fui dormir, tava em paz, não tava sentindo dor. Quando foi de manhã, 8h40 da manhã, eu tava dormindo, a minha bolsa estourou.
Aí eu levantei, não tava sentindo dor, meu marido tava dando aula, que ele é professor, ele tava dando aula online, e aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, amor, minha bolsa estourou. E começou a sair muita água, lavou o apartamento. E aí e meu marido começou a desesperar, coisa de homem, que homem, né, fica desesperado. E aí eu falei assim, não, calma, eu tô em paz, eu não tô sentindo dor, tá tudo bem. E aí eu fui tomar banho com toda a calma do mundo, fui me arrumar, peguei as minhas coisas, peguei as malas da Helena, que eu ia levar pra casa da minha mãe. A mala maternidade já estava na casa da minha mãe, mas a malinha que após eu ganhar ela, eu ia ficar na minha mãe, eu não ia vir pra minha casa, eu ia ficar uns dias na casa da minha mãe pra ela me ajudar. E tava tudo bem. E aí a gente foi, eu não tava sentindo dor. Quando a gente entrou no elevador, a gente até tirou uma foto, muitos amigos viram, a gente pedindo oração, falando que a Helena ia nascer, e a gente tava muito feliz. E aí a gente foi, chegou na minha mãe, a minha mãe recebeu a gente, pegou a malinha dela, deixamos tudo lá, as coisinhas, só pegamos a mala maternidade e as minhas coisas e fomos pro hospital. Quando chegou lá, a gente tava... A médica foi fazer o exame em mim e viu que eu tava com 4 centímetros de dilatação. E eu tava bem, eu não tava sentindo dor nenhuma. Aí eu falei assim pra médica, doutora, a senhora acha que eu vou conseguir ter normal? Aí ela pegou e falou assim pra mim, você tem tudo pra ter normal, você tá com 4 centímetros de dilatação e você não tá sentindo nada, você tá assim plena, né? Aí eu peguei e falei assim, que bom, né? Fiquei muito feliz, porque os meus planos era ter normal. E aí eu fui pra uma sala, uma sala que é como se diz? Antes de você ter... pré-operatório, né? Preparação pro parto. E aí eu fiquei nessa sala, e lá nessa sala eles pegaram e fizeram de novo o exame em mim, viram que eu tava com 4 centímetros, aí fizeram um cardiotoco. Aí esse cardiotoco é quando escuta o coraçãozinho da bebê. E lá no cardiotoco eles viram que tava dando alguma alteração, que os batimentos dela não tava bom. E aí elas falaram assim, é normal, porque como você não se alimentou, você veio direto pro hospital, nem tomou café, então é normal, a gente vai te dar uma comida, você vai comer, a gente vai dar glicose e o batimento da sua bebê vai voltar ao normal. Aí tudo bem, aí eu não tava sentindo ainda dor, tava sentindo uma cólica bem de leve. Aí elas pegaram e falaram assim, você pode ficar deitada, se você sentir dor você pode levantar, tudo. E se você sentir dor, você fala pra gente. Aí eu fiquei deitada lá, tranquila. Eles vieram com o almoço, porque isso já era meio-dia. Aí eu comecei a sentir dor, já tava começando a sentir, mas tava bem fraquinho. Aí eu comecei a comer e eles falaram, a gente vai esperar 1 hora pra gente fazer de novo cardiotoco pra ver se tá tudo bem. Só que eles falaram assim pra mim, só que tem um problema, você não vai poder ficar nesse hospital, a gente vai ter que te transferir para um outro hospital, porque a sua bebê é uma bebê prematura, você acabou de fazer 36 semanas, então é considerado ainda como prematuro, por mais que você tenha entrado no 9º mês. Então a sua bebê vai ter que ficar numa UTI neonatal, e aqui a gente tá com a UTI toda cheia, então não tem como a sua bebê ficar aqui. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí elas falaram, a gente vai chamar uma ambulância pra vir buscar você. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita contração. E quando a contração vinha, nossa, eu falava pro meu marido, amor, eu acho que eu não vou conseguir, tá doendo demais. E começou a me dar um medo. E aí a contração vinha e passava, e eu falava, eu vou conseguir, que bom. Só que quando a contração vinha, eu falava, eu não vou conseguir. E era até engraçado, né? Porque vinha a contração, eu falava, não, eu não vou conseguir. Aí passava a contração, eu vou conseguir. E aí eu peguei e fiquei lá esperando, né, pra chegar a ambulância. E aí a dor começou a aumentar, e eles fizeram o cardiotoco de novo em mim. Quando eles fizeram, tava grau 2. Eu não sei qual que é o grau normal, provavelmente é o grau 1. E tava grau 2, e os batimentos dela não melhoravam. Não ficava naquilo, sabe? E aí eu comecei a ficar preocupada. E eles falaram, olha, eu não sei, tá dando alteração no batimento da sua bebê e tal.
E eles viram que o meu exame do cotonete tinha dado alteração. E eles pegaram e falaram assim, ó, você tá com uma bactéria, provavelmente foi devido a essa bactéria que a sua bolsa rompeu antes da hora, que não era pra sua bolsa ter estourado agora. E aí eles me deram um remédio, um antibiótico na veia, porque se você tem essa bactéria, quando você faz o exame do cotonete, se der positivo que tem essa bactéria, você tem que tomar um medicamento, um antibiótico, porque senão corre o risco da sua bebê nascer com algum problema ou você ter algum problema também no parto. Então é arriscado, por isso que eles me deram esse medicamento. E aí tudo bem. Aí eu fiquei em paz, tranquila, tava orando a todo momento, pedindo pra Deus pra que desse tudo certo. Aí chegou a ambulância, já eram umas 4 horas da tarde, eu já não tava mais aguentando de dor, já não tava mais aguentando, já tava... Nossa, já tava surtando já. Aí eu fui pra ambulância e no meio do caminho a ambulância... O buraco, tudo esburacado e aquela dor aumentava. E quando você tá com contração, você quer levantar, você não quer ficar deitado. Se deita é pior. Se você ficar deitado, a dor é muito pior. E aí eu sei que a dor vinha e eu não aguentava. Eu ficava me segurando naqueles ferros da ambulância e eu tinha que ficar com aquela máscara. E eu tava com falta de ar. E eu tirava aquela máscara. Eu sei que foi horrível. Esse caminho durou acho que uns 15 minutos, mas foram 15 minutos horríveis. E aí quando eu cheguei lá no hospital... elas vieram fazer o exame em mim, o exame de toque, e eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí eu comecei a ter muita contração e eu comecei a vomitar deitada, porque eu tinha que fazer o cardiotoco de novo, porque o cardiotoco já tinha dado alteração, e eu tive que fazer de novo. Só que eu tive que ficar deitada, e quando você tá deitada, a dor é pior ainda, é uma dor horrível. E aí eu comecei a vomitar deitada. E aí eles pegaram e falaram, aí veio uma enfermeira e falou assim, ai mãezinha, você tá com 7 centímetros, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você já tá quase conseguindo. E a Helena, ela tava em pé, ela tava aqui em cima, ela não tinha descido. Ela tava virada, mas ela não estava encaixada. E pro bebê sair, ele tem que estar encaixado, e a Helena não tava. E aí nisso, a enfermeira começou a fazer assim na minha barriga pra Helena descer. Só que o cardiotoco dela tava dando grau 3, já tava dando sofrimento fetal agudo. A Helena tava sofrendo. Então aí eu peguei e olhei pra cara da enfermeira e falei assim, não. Aí eu peguei e comecei a chorar. Aí ela pegou e falou assim, o que foi, mãezinha? Você tá com medo? Aí eu peguei e falei assim, não, eu quero que vocês salvem a vida da minha bebê, porque eu tava vendo que tinha alguma coisa de errado, né? Que tinha algum problema. E eu peguei e falei, eu só quero que vocês salvem a vida da minha filha. É só isso. E aí veio a médica e falou assim, não, ela não vai fazer normal. O caso dela é grave. A bebê dela tá em sofrimento e a gente vai ter que ir urgente pra sala de cirurgia. A gente vai ter que fazer uma cesárea de emergência nela. E aí a gente pegou e foi pra sala de emergência, pra sala da cesárea, né? Aí chegou lá e foi tudo muito rápido. Aí eu tava deitada, só que eles mandaram meu marido ir se trocar. E meu marido foi colocar roupa, né, pra me acompanhar. E meu marido não chegava nunca, e eles começaram a fazer a cirurgia em mim, e eu falava assim, cadê meu marido, cadê meu marido? E eles falavam, calma, seu marido daqui a pouco já entra. E quando meu marido entrou, eu já estava sendo operada, já de tão rápido que as coisas foram. E aí, quando eles operaram, tiraram a Helena, aí ela deu um chorinho bem fraquinho, sabe? Ela tava bem roxa. E deu um chorinho bem fraquinho, assim, não foi aquela coisa de... que a criança chora, sabe, bem alto, coisa de novela. Mas eu tava tranquila, porque até então muitas pessoas falavam que não era aquela coisa. Tem bebê que não chora, tem bebê que vai chorar depois. Então, normal. E aí, na hora que ela nasceu, eles me mostraram ela, só que eles não deixaram a gente pegar, nem eu, nem meu marido. E a gente só olhou ela assim e meu marido conseguiu tirar uma foto dela. Só que eu não tive aquela coisa de colocar o bebê do lado, eu não tive aquele contato que toda mãe sonha, sabe?
sabe? De tirar uma foto com o seu bebê, de poder ficar com o seu bebê, sabe? Tirar uma foto, abraçar, dar um beijo. Eu não pude fazer isso. E aí eles já levaram a minha bebê. E aí eu peguei e falei, tudo bem, né? Eles vão levar ela pra UTI. E lá na UTI, eu pensei assim, como ela é prematura, então eles vão levar ela pra lá. Porque eu perguntei pra médica, eles levaram ela, eu falei assim, vocês vão trazer ela de volta? Porque eu achei que eles iam limpar ela e depois eles iam trazer ela de volta pra mim. E eles falaram, não, mãezinha, ela vai pra UTI. Aí eu falei assim, tá bom, né? É melhor assim, porque eu imaginei que ela ia pra UTI porque ela era prematura. E aí, ela era a coisa mais linda, nem dos meus maiores sonhos eu imaginei que ela era tão linda, daquele jeito. A gente fica imaginando como que vai ser. E eu lembro que quando ela nasceu, a médica falou assim, nossa, quanto cabelo. Que ela era muito cabeluda, muito. E eu tenho um pouquinho de cabelo, meu marido, ele é careca. E eu não imaginava que ela ia ter tanto cabelo, sabe? E o cabelo dela parecia de boneca. Era muito cabeluda. E pretinho, bem pretinho. E linda, perfeita. E ela parecia muito comigo, ela não parecia com meu marido, ela era a minha cara, sabe? E aí eu fiquei em paz, aí chamaram meu marido pra descer, pra ir pra UTI. Aí quando meu marido desceu, aí eu fiquei lá sozinha na sala. E aí eles estavam me fechando ainda, né, me costurando, fechando a minha cesárea. Aí veio uma médica, que é a médica a pediatra, e falou assim, mãe, a sua bebê, a sua bebê tá na UTI e o estado dela não é nada bom. Ela não tá conseguindo respirar por conta própria, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas o estado dela é muito grave. Ela falou desse jeito pra mim, desse jeito. Eu na mesa de cirurgia sendo fechada, e ela falou desse jeito pra mim. E o estado dela não é nada bom. Aí eu, na hora, falei assim, mas o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, eu não sei te falar, a gente vai fazer os exames e depois a gente te fala. Só que imagina, uma mãe escutar uma coisa dessa numa mesa de cirurgia, sabe? Tinha acabado de viver um momento mais feliz da sua vida, vir uma pessoa e falar desse jeito, sabe? Eu sei que os médicos, eles são meio frios, sabe? Mas ela poderia falar de outra forma comigo, ela não precisava ter falado daquele jeito. E aí na hora que ela saiu, aí eu peguei e comecei a me desesperar. E comecei a ficar com falta de ar, começou a me dar uma falta de ar, começou a me dar uma vontade de vomitar. E aí o anestesista, aí eu falei pro anestesista, aí o anestesista falou assim, calma, é coisa da sua cabeça, calma, é da sua cabeça isso. Aí eu peguei e fiquei desesperada. E aí eles terminaram de fazer, terminar a cesárea, né, de me fechar. E aí eu peguei e fui para uma sala pós-operatório até ir pro quarto. E aí nessa sala que eu tava, meu marido não vinha, eu tava sozinha. E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí meu marido não vinha, aí veio a médica, a mesma que falou comigo na mesa de cirurgia, pegou e falou assim pra mim, olha mãe, a sua bebê tem uma doença muito grave, você não sabia? Aí eu falei assim, quê? Aí ela falou assim, a sua bebê, ela tem uma doença chamada hérnia diafragmática. E todos os órgãos dela estão dentro do diafragma. E eu não sei falar pra você como que não viram isso nos ultrassons que você fez. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Eu não tava entendendo nada, porque eu tava com o efeito da anestesia. E ela me falava, e eu tipo, sabe quando na sua cabeça você fala, eu tô sonhando... Eu tava atordoada, eu não tava acreditando naquilo que ela tava me falando. Aí ela falou assim, a sua bebê, ela nasceu com uma má formação, chama hérnia diafragmática, e o pulmão dela não desenvolveu devido a isso.
todos os órgãos, o intestino, o pulmão, o intestino, o coração, o estômago, o rim, tudo estava dentro do diafragma da minha filha. E isso é desde a formação dela. Isso é desde quando ela foi gerada, ela foi formada. Ou seja, no primeiro ultrassom morfológico, eles já deveriam ter visto isso. Eles já tinham que ter visto isso, que a minha bebê tinha essa má formação. Por quê? Porque quando você faz a primeira morfológica e eles identificam isso, tem como você fazer uma cirurgia intrauterina, na gestação mesmo, para ter chances de quando a bebê nascer, fazer a cirurgia de correção e a bebê conseguir se salvar. Só que existem vários tipos de hérnia diafragmática e a hérnia da minha filha era muito grave. Tem umas hérnias que só entram algumas alças do intestino dentro do diafragma ou alguns órgãos, e tem o caso da minha filha que era tudo, tava tudo dentro do diafragma dela. E o pulmãozinho dela não conseguiu se desenvolver, por isso que ela não conseguia respirar por conta própria. Tanto que ela teve que ficar ligada ficar com a bomba de oxigênio. E aí ela falou isso pra mim numa frieza, e ela falou assim, eu falei assim, mas vocês vão operar ela? Aí ela falou assim, então, a gente vai tentar operar ela, só que ela tem que conseguir respirar por conta própria. A gente não pode operar ela antes dela conseguir respirar por conta própria. O quadro dela tem que evoluir pra gente conseguir operar ela, senão ela não vai sobreviver. Aí ela falou assim pra mim, só que o caso dela é muito grave e eu vou ser sincera com você, a sua bebê ela tem uma grande possibilidade de falecer. E aí na hora que ela me falou aquilo, eu não conseguia acreditar, sabe? Eu falava, é mentira, vai dar tudo certo, a minha filha é perfeita. Eu escutei 9 meses de gravidez que a minha filha era perfeita, que tava tudo bem, que a minha filha não tinha problema nenhum. Então isso que essa médica tá falando pra mim é mentira, sabe? Eu ficava falando que era mentira. E ela pegou e foi embora. E eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar. Eu falei, meu Deus, não é verdade, não é verdade. E aí os médicos vieram em cima de mim e falaram assim, calma mãe, você tem que ficar calma, porque você acabou de fazer uma cesárea e é perigoso, você não pode levantar, porque quando a gente faz cesárea a gente não pode levantar a cabeça, e eu ficava querendo levantar. E aí veio uma enfermeira com a roupa da minha filha, com a roupinha que meu marido tinha dado pra trocar ela, e a roupinha da minha filha tava dentro de um saco. E elas falaram assim, tá mamãe, a roupa da sua filha. E aí eles pegaram e me sedaram porque eu tava muito alterada. Aí eles me deram medicamento e eu dormi. E aí quando eu acordei, meu marido tava do meu lado. E aí meu marido, eu falei, amor, a nossa bebezinha, a nossa filha. Aí ele falou assim, calma amor, vai dar tudo certo. Ela tá bem, olha aqui a fotinho dela. Ele me mostrou a fotinho dela, né? A coisa mais linda do mundo, só que ela tava com aquele aparelho na boca. E ele falou, ela tá bem, amor, ela tá bem, ela vai ficar bem, eles vão operar ela, vai dar tudo certo, sabe? E só que assim, meu marido tava tranquilo e eu tava desesperada. Porque até então a médica não falou com meu marido da forma que ela falou comigo. Com meu marido ela falou de uma forma e comigo ela falou de outra. Ela foi super grossa comigo. Não, eu sei que eles têm que falar a verdade, eu sei que eles têm que falar a realidade, mas ela poderia ter me dado essa notícia de uma outra forma. E aí eu peguei, aí eles me levaram a gente pro quarto, depois da sala, depois da onde eu tava lá, da sala pós-operatória, eles me levaram pro quarto. Aí chegou lá no quarto,
A gente começou a orar, a gente começou a pedir orações para todo mundo, a gente ligou para os nossos familiares, a gente ligou para os amigos para pedir oração e tava todo mundo orando, tava uma corrente de oração muito grande pela vida da Helena. E eu tava orando muito, meu marido se ajoelhou no chão do hospital e começou a orar pela vida da nossa filha, pedindo para Deus, né? Nós dois levantamos um clamor muito grande. E a gente acabou de orar. A médica entrou no quarto. Entrou uma médica, uma pediatra e uma enfermeira. Aí a médica, isso era 11h30 da noite, 11h40 por aí. Aí ela pegou e falou assim pra gente: pais, eu não tenho uma boa notícia. Aí na hora que ela falou isso, tipo, meu mundo já acabou ali, sabe? Eu já imaginava que não ia ter uma boa notícia. Assim, eu já imaginava o que tinha acontecido, na verdade. Aí ela pegou e falou assim: a bebê de vocês nasceram com uma má formação, a má formação dela era muito grave. Eu não sei falar pra vocês como não viram isso antes, como não viram isso na gravidez de vocês, porque isso é pra se ver em qualquer ultrassom que você faz, não precisa nem ser um morfológico. E a bebê de vocês, quando foi agora, acho que fazia uns 10 minutos, ela veio a óbito. E aí na hora que eles falaram isso, ela falou isso, o meu marido, na hora, ele se jogou no chão. Ele se jogou no chão e ele não conseguia levantar, sabe? Ele começou a gritar. Ele começou a gritar e falar: não, 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 minha filha, não, Helena, não, Helena, não. E na hora eu entrei em estado de choque e eu não conseguia falar nada. Minha voz não saía, eu entrei em estado de choque. E a médica começou a chorar, a médica veio dar a notícia chorando pra gente, sabe? E eu fiquei deitada assim, eu não conseguia falar. E a médica falava assim: Anne, fala comigo, Anne, fala alguma coisa. Anne, ficava chamando meu nome. E eu não conseguia falar nada, eu só ficava assim com a minha cabeça. Eu só balançava a minha cabeça, eu não conseguia expressar, não conseguia fazer nada. E eu pensava assim: meu Deus, me leva embora, eu quero morrer, me leva junto da minha filha, sabe? E eu não acreditava naquilo. E meu marido começou a gritar, meu marido foi pro corredor do hospital e ele gritava. E eu tentando ser forte, e eu queria ser forte pelo meu marido, sabe? Eu queria ajudar ele, porque eu tava com medo dele fazer alguma besteira. E na hora meu marido ligou pra minha mãe. Meu marido começou a falar: a Helena foi embora, a Helena foi embora. E eu peguei e falei pra médica: por favor, a única coisa que eu tive coragem de falar e que eu tive reação foi: pega o celular da mão dele e fala com a minha mãe, por favor. Eu só pedi isso porque... já tava de noite, minha mãe já tava dormindo. Imagina você receber uma notícia dessa, e eu imaginava o baque que ia ser na vida da minha mãe também, sabe? Então eu fiquei preocupada, porque o Ale, ele só gritava, meu marido só gritava. E aí a médica pegou o telefone e falou com a minha mãe. Só que a minha mãe, ela tava com calmante, ela tava em estado... Ela tinha tomado calmante pra dormir porque ela tava muito mal pela situação, porque ela sabia que o estado da Helena não era bom, que era grave. Então a minha mãe, ela teve que tomar medicamento, e minha mãe tava em estado de dopada, ela tava dopada, e meu marido falando com ela, e ela não tava conseguindo entender nada. E aí eu peguei e... Aí meu marido entrou pro hospital, pra dentro do quarto. Aí na hora que meu marido entrou, aí eu comecei a gritar, eu comecei a chorar. E eu falava que eu não queria mais viver, que eu queria que Deus me levasse embora, que eu não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E eu ficava falando: meu Deus, por quê? Por que comigo, meu Deus? Por quê?
Por que eu tô passando por isso? Por que o Senhor não me levou por que o Senhor não me levou e deixou a minha filha, sabe? E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu peguei... Aí meu marido desceu e chegaram os parentes, chegaram meus familiares, alguns amigos próximos. E eu fiquei no quarto com as enfermeiras e todas as enfermeiras chorando. Todo mundo chorando, sabe? Eu até assim, depois eu fiquei pensando, nossa, eles não são tão frios assim, né? A médica chorava, os enfermeiros choravam, porque foi muito... É triste, né? É uma criança, é um bebê, é um anjo, né? E aí eu peguei e fiquei no quarto, meu marido desceu e eu não podia levantar, porque eu tava com os pontos da cesárea, né? Eu ainda tava com acesso ainda. Eu ainda tava com a bolsa que eles colocam pra urinar, né? E aí eu tive que ficar lá no quarto. Aí eu fui tomar banho, me levaram pra tomar banho, eu tomei banho. E não podia entrar ninguém no hospital por causa dessa pandemia. E eu só pedi pra médica pros meus pais subirem. E aí meus pais subiram. Quando eu vi meu pai, quando eu vi minha mãe, eu desabei. Eu não tava acreditando, parecia um pesadelo, sabe? E aí a médica falou assim, olha, a gente entende o que tá acontecendo e a gente vai abrir uma exceção pra vocês, pros seus pais ficarem aqui com você. E aí eu falei pra médica, por favor, eu só quero ir embora, eu só quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, não tem mais o porquê eu ficar aqui nesse hospital. E aí a médica falou assim, eu não posso te liberar porque você fez uma cesárea. E você não pode ir embora. Se você tivesse feito o normal, a gente até conseguiria te liberar mais cedo, mas você vai ter que ficar em observação, você vai ter que tomar os medicamentos, tudo. E ela falou assim, você quer ver sua filha? Você quer ver sua bebê? Aí eu falei assim, quero. Aí ela falou, eu vou deixar você descer, você vai ver sua filha, você vai poder se despedir da sua filha, você vai ter um momento que você quiser com a sua filha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu desci, eu, meu marido, meus pais. Quando eu cheguei lá, ela tava naqueles bercinhos que eles colocam, né, da UTI. E ela tava enroladinha, ela tava bem roxa, bem roxinha. E ela era a coisa mais linda do mundo. Era linda, parecia comigo. Essa parte de cima, o narizinho lembrava um pouco do meu marido, mas essa parte aqui da fisionomia era igualzinho. E eu não acreditava naquilo, eu peguei ela no colo, eu comecei a cantar uma música que eu cantava quando eu tava grávida dela. E eu agradeci a Deus pela vida da minha filha. Eu agradeci pelos 9 meses que eu passei com ela. Eu agradeci por ter sido a mãe dela, por ela ter me escolhido, ter escolhido meu marido. Eu agradeci a ela, eu falei que esses 9 meses foram os meses mais felizes da minha vida. Que eu nunca fui tão feliz. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. E eu orei, eu agradeci a Deus. Eu agradeci por tudo que Deus tinha feito comigo nesses 9 meses. Porque a minha gravidez foi perfeita. Foi perfeita desde o começo. Desde o positivo até o final, foi tudo perfeito. E eu agradeci a Deus, sabe? E aí meu marido pegou ela, meu marido trocou ela, colocou a sair da maternidade nela, a roupinha que ela ia sair do hospital. Minha mãe pegou ela no colo. E ali a gente se despediu dela.
eu peguei a minha filha no colo, sem vida. Não peguei a minha filha viva no colo. E aí a gente foi embora, deixando ela trocadinha com a roupa da saída da maternidade. Aquela noite foi a pior da minha vida. Eu pedia pra Deus me levar embora. Eu falava: Deus, me leva embora. Eu não tenho mais por que eu continuar vivendo. E aí eu queria ir embora, só que eles não deixaram eu ir embora. E aquela noite, naquele quarto, eu passei a noite inteira acordada. E a noite inteira escutando choro de bebê. Porque eu tava num andar que tinha outras mães com outras crianças. Aí você imagina você perder a sua filha e você ainda tem que ficar escutando choro de bebê a noite inteira. E foi a pior noite da minha vida, a pior noite da minha vida. Eles me deram um calmante, eles me deram um remédio, mas eu não dormia, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia fazer nada, só conseguia chorar e pedir pra Deus me levar embora. E no dia seguinte, a médica veio no quarto. Aí a médica falou com a gente que ela ia me dar alta e que se eu ia no velório, né? E os meus pais começaram a correr atrás das coisas do velório. E eu falei pra médica que eu não ia no velório, que eu não tinha condições, nem eu nem o meu marido. Tem mães que vão, que preferem ir. É que eu não tava em condições de ir, nem o meu marido. A gente não queria ter aquela lembrança da minha filha no caixãozinho. A gente queria ter a lembrança dela, aquela que a gente não foi uma boa, mas a gente não queria ter essa experiência. E a gente não tava com condições, eu não estava com condições psicológicas. E meus pais tomaram conta de tudo, a minha mãe tomou conta das coisinhas. O pai do meu marido, a família dele, eles cuidaram para que o velório acontecesse. E eu nem fiquei sabendo onde que era o cemitério, eu não sabia o horário, eu não soube nada, porque a gente optou por isso, porque a gente já tava sofrendo demais. E aí depois meus pais foram buscar a gente, aí eu fiquei na casa da minha mãe. E assim, gente, hoje faz 3 meses, ainda tá recente, ainda dói demais. É uma ferida que ela ainda tá aberta, porém agora eu estou bem melhor, porque no começo eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças pra nada, eu só queria chorar. Eu orava pra Deus, eu pedia pra Deus me levar embora, e até você entender o que tá acontecendo. E quando eu voltei, eu fiquei na casa da minha mãe, eu não quis voltar pra casa. Meu marido veio, meu marido desfez o quartinho dela. Inclusive, esse lugar que eu tô falando era o quartinho da Helena. Meu marido tirou todas as coisas, ele desfez tudo e eu não participei de nada. Mas isso foi uma opção minha. Tem mães que querem tirar, que precisam daquilo. Eu não quis, porque eu sei que aquilo ia me doer demais, ia me doer muito. Então eu não quis participar. Então foi meu marido e minha sogra que arrumaram tudo, tiraram tudo. E quando eu voltei pra casa, que foi o pior, porque quando eu voltei pra casa, eu cheguei no quartinho, não tinha nada. E eu comecei a chorar, foram dias horríveis. Eu entrei em depressão, eu tive síndrome do pânico, eu sofri angústias diariamente, dor no peito, falta de ar. Pensei em fazer besteiras, pensei
Eu já falei pra minha família, já falei pro meu marido que chegou a passar besteira na minha cabeça, sabe? Mas o que eu quero falar pra vocês é que existe um Deus. Existe um Deus que cura feridas. Existe um Deus que tá do nosso lado, mesmo nos piores dias da nossa vida. Porque servir a Deus quando tá tudo bem, quando tudo acontece na sua vida e quando tá tudo perfeito, é muito fácil. Agora você servir a Deus e você continuar acreditando em Deus nos dias ruins, quando tudo vai mal, no seu pior dia da vida, porque eu falo que a dor que eu sinto é a pior da vida, é a pior que uma pessoa pode sentir, porque perder um filho é algo que dói fisicamente, que dói na alma, é uma dor na alma. Eu sinto dores na minha cabeça inteira, na nuca, dor muscular, eu sinto dor nos meus ombros, eu sinto a dor, a sua dor, ela é tão forte, que faz você sentir dor no seu corpo, você sente dor no seu corpo inteiro, porque o seu psicológico faz isso, e assim, é horrível, é uma dor que eu não desejo pra ninguém. Eu estou curada? Eu estou bem? Não, eu não estou bem, eu ainda sofro, eu ainda tô mal, eu tô passando com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tô tomando medicação, não estou recuperada, mas Deus, Ele está me sustentando, é Deus que está me ajudando a passar por isso, é Deus que é fiel, é um Deus fiel, é um Deus que não me abandona, sabe? E Deus, Ele tem falado comigo constantemente. São momentos são dias que Deus tem me dado experiências maravilhosas. Deus nunca falou tanto comigo como Ele está falando nesse momento agora, sabe? E eu tô muito aberta para receber Deus, eu tô muito aberta para escutar a voz de Deus. E eu falo pra vocês, eu só estou em pé, eu só estou gravando esse vídeo, eu só estou viva por causa de Deus. Porque senão eu já tinha feito alguma besteira, senão eu já tinha... Eu tava numa cama, em depressão, eu tava numa cama sem conseguir levantar, então é Deus, é só Deus. E na palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Deus não falou que nós viríamos a esse mundo só para ter dias bons, só para ter momentos bons, né? Então a gente viria para esse mundo, a gente teria as aflições, teria dias ruins, teria dias horríveis, mas Deus está com a gente e Deus nos abandona. E eu sinto isso. Eu sinto que a minha recuperação, o meu processo está sendo por causa de Deus na minha vida. E eu tenho me apegado muito a Ele. Eu não sei as mães que vão ver esse vídeo qual é a religião, não interessa. Mas eu só quero falar pra você que se você tem Deus na sua vida, se você confia em Deus, acredite nele, que vai dar tudo certo. Que você vai conseguir passar. É diferente você passar uma luta com Deus e sem Deus. Sem Deus, a gente desaba, a gente perde o rumo. Mas com Deus, Ele vai fazendo a gente entender melhor o que aconteceu. E quando a gente saiu da maternidade, foi um momento muito difícil também. Porque a gente saiu da maternidade sem a nossa filha nos braços. De braços vazios, apenas com um papel na mão, que foi a certidão de nascimento, para dar entrada na certidão de óbito dela. E eu me vi saindo dali daquele hospital. A pior dor da vida de uma mãe é sair do hospital de braços vazios. É sair do hospital sem a sua promessa nas mãos. É a pior dor da vida de uma mãe. E você chegar em casa
você ter que se deparar com seu leite descendo, seu peito cheio, o leite descendo, e você não ter a sua filha para amamentar, você ter que enrolar o seu peito com uma faixa, você ter que tomar remédio, você ter que apertar o peito para parar de descer. Você se vê com uma cicatriz de uma cesárea, com a dor da cicatriz, que não tem nem comparação com a dor que você está sentindo na sua alma. Isso é inexplicável. É inexplicável. Foram dias horríveis. Horríveis. Então é isso. Hoje eu sei que a minha filha tá bem, que a minha filha não sente dor, que a minha filha não tá sofrendo. É isso que me conforta. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, inclusive as ruins. E eu entendo isso. Eu sei que talvez se a minha filha tivesse ficado viva, ela sofreria muito. Talvez ela seria uma criança muito limitada em muitas coisas. Então o que me conforta é saber que ela está bem. Não que se ela estivesse viva eu não passaria por... Se fosse o propósito do Senhor passar por isso, tudo bem, eu iria passar. Se eu tivesse uma filha especial, é a minha filha, eu daria tudo para ela estar aqui comigo, independente da circunstância. Mas eu acho que para um pai, para uma mãe ver o seu filho sofrer, não deve ser nada fácil. Eu acho que talvez eu ficaria psicologicamente muito pior. Então eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, e se foi melhor assim, eu aceito e eu fico em paz, sabe? E é isso, essa foi a minha história. Eu quero que vocês deixar essa mensagem para vocês, se apeguem em Deus, creiam em Deus que Ele é fiel, que Ele não vai te abandonar nesse processo, que só Ele para curar a sua dor. E eu não culpo assim, mas por que você não pensa em processar os médicos que fizeram seus ultrassons? Não, gente, eu não penso nisso. Eu creio que se foi para eu não saber da doença da minha filha, do problema que a minha filha tinha, foi porque Deus quis assim, sabe? Então se Deus quis assim, tá tudo bem, porque talvez se eu ficasse sabendo, eu ia ser uma gravidez que eu ia sofrer muito, eu ia ficar chorando muito, ia ser uma gravidez que talvez eu não seria tão feliz quanto eu fui, porque eu fui muito feliz na minha gravidez, a minha gestação foi maravilhosa, desde o começo até o final, sabe? Então foi muito especial, foi muito edificante na minha vida, tudo que eu vivi com a Helena. A Helena, ela me mostrou o verdadeiro amor, sabe? A Helena, ela veio para trazer amor para minha vida, para minha família, para todo mundo ao redor. Todo mundo amou muito a Helena. Não amou, eu continuo amando, porque a Helena vai ser sempre amada. A Helena vai ser sempre a minha filha, vai ser sempre a minha primogênita. Por mais que eu tenha outros filhos, a Helena, ela vai ser sempre a minha primeira filha e nada vai mudar, sabe? E eu fiz uma tatuagem com o nominho dela e eu segurando ela no colo como um anjinho. E ela tá marcada na minha pele, ela tá marcada no meu coração. Ela vai estar sempre marcada pro resto da minha vida, sabe? Até o fim da minha vida, até o último dia que eu vou viver. Eu sempre vou lembrar da Helena, eu penso nela todos os dias que eu vou dormir, todo instante eu penso na Helena o tempo inteiro. E é isso, Deus tá me ajudando nesse processo e obrigado por todas as orações de todo mundo mais uma vez, que oraram pela gente, que torceram pela gente, e vai ficar tudo bem, já está tudo bem. E a minha filha está bem. Orem pela gente, orem por mim, pelo meu marido, porque é um processo difícil. Orem pelos meus pais, pela minha família, porque não é só a gente que sofre. As pessoas que amam a gente, nossos amigos, nossos familiares, também sofrem, também choram por ver a gente mal, né? Então continue orando pela gente. Obrigada, gente. Um beijo do coração de todo mundo.